carta da sacerdotisa, a carta 2, lembra que o 2 fala do outro. Fala dela e do outro, né? É um 2. Então, é, um parênteses. Vocês sabem a diferença, ou o que significa papisa? Papisa é o feminino de papa, tá? É uma carta que vai falar muito sobre o lado espiritual do indivíduo, tá? Porque quando a gente fala de religiosidade, a gente está falando do coletivo. Então a gente tem é uma carta que vai falar de analisar, tá? Principalmente ver dois pontos ou ver dois lados, mas é uma carta muito interior, energia feminina pura, energia impura, porque ela vai olhar muito para dentro. E o que está dentro de nós? Nossas emoções, nossos sentimentos e também a nossa espiritualidade. Que a espiritualidade é algo que temos dentro de nós que nos liga para planos superiores ou com planos superiores de uma maneira muito particular, seja através de um mantra, de uma oração, de uma reza, da maneira que for, do silêncio, né? É o estar contido dentro de si. Temos muitos elementos dentro dessa carta. A gente tem primeiro as colunas, né? Que são colunas de cores diferentes. A gente tem uma carta que fala de dualidade. O branco, o preto, o claro, o escuro. Então, é essa dualidade que todos nós temos dentro de nós mesmos. Mas essas colunas, elas estão representando as colunas Boaz e Jaquim, ou Jacã, da, da entrada do templo de Rei Salomão. O templo de Rei Salomão era um templo que estava guardado a Arca da Aliança. Lembra de arcano? Arcano, arca. É o que guarda algo, é o que guarda mistérios divinos. E por que essa arca estava guardada no Templo de Salomão? Porque existia um medo que, uma vez que a humanidade tivesse acesso a essa arca, todo mistério e todo conhecimento seria profanado. Então, estaria guardando todos os mistérios divinos. Então, temos essas duas colunas. Temos também um tapete com romãs. Se você observar, o desenho que aqui está, e alguns baralhos também têm algo relacionado a isso, parece uma vagina. Então, vai falar muito da questão do sagrado feminino. Muito sobre o sagrado feminino. E também romã é uma fruta de fertilidade, que associa a fertilidade tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Ele tem uma paleta de azul. Essa paleta de azul está relacionada ao campo das emoções. Se você prestar atenção, parece que o vestido dela, a roupa dela está escorrendo. Então, lembra que a água também vai falar dessa adaptabilidade, dessa fluidez. Água é emoção. Então, é uma carta que, predominante, tem o domínio das emoções. A gente tem uma coroa triluna, com fases da lua, crescente, cheia e minguante. Nós temos uma lua também aos pés dela. Então, lembra que lua está relacionado à grande mãe, ao campo emocional. É uma carta de regência da lua.
né? Assim como o do mago é de Mercúrio, do louco é de Urano, essa daqui é uma carta da Lua. E o que que a Lua quer dizer? São fases. Então, a hora vai estar crescente, a hora vai estar nova, a hora vai estar cheia, a hora vai estar minguante, a hora vai estar nova. Então, são ciclos que tem aqui. Então, pode ser que, em alguns momentos, a gente tem que ficar mais quieto, tem que interiorizar um pouco mais. Mas existe a questão da fertilidade, tá? É uma carta que vai trazer um certo equilíbrio. Lembra do 2, principalmente quando a gente está falando de sagrado feminino. 2, uma representação da genitália feminina, assim como um da genitália masculina. Ela tem um crucifixo, ela traz um crucifixo bem no meio do peito, quer dizer que a espiritualidade está dentro dela, né? Tem essa representação. E no colo dela está um livro sagrado, tá? A Torá, que também tem associação ao nome tarô, porque tarô em hebraico é direcionamento, rota, direcionamento, e Torá é o livro sagrado dos hebreus, onde constam as leis de que, uma vez seguidas essas leis, a pessoa volta para o berço do Criador. Então, ela é muito centrada, é muito introspectiva, é muito misteriosa. Você vê pelo próprio semblante dela. Tem um mistério ali. Então é importante olhar ter entendimento sobre os elementos, que aí você não precisa decorar, tá? Vai falar de uma, de uma parte sexual também, muito, uma parte boa, mas também muito reprimida. Tem um mistério. É uma carta que fala muito de mistério, fala de coisas escondidas. Por quê? É uma carta que é fechada dentro do nosso íntimo. Então, é o olhar para dentro. Quando a gente fala, ela vai falar, né, de mulher, vai falar de mãe, vai falar de uma jovem senhora, tem todos esses aspectos aí. Ah, quando, quando a gente fala da parte de saúde, principalmente, a gente está falando de sagrado feminino. Então, a gente está falando de seio, a gente está falando, né, pela questão da nutrição, né? A gente está falando também de útero, de ovários. Mas aí você me pergunta, tá aí para homem. Homem não tem útero, não tem ovário, mas o homem tem o sagrado masculino chamado próstata. Então, no caso de saúde, geralmente eu pergunto, como é que estão os seus exames ginecológicos para mulher? Né? Homem depois dos 45, eu pergunto, como é que estão os seus exames de PSA, exame de próstata, esse tipo de coisa? Porque vai falar justamente dessa região, né? Da parte de dentro e do nosso sagrado. O sagrado que todos nós temos. Tá? Essa é a carta da papisa ou da sacerdotisa.